a acumulação de pensão por morte com outros benefícios previdenciários. Nós sabemos, já está em vigor, o artigo 24 da emenda 103, que trouxe limitações na percepção da pensão por morte quando acumulada com outros benefícios. É sobre isso que vamos conversar com vocês no vídeo de hoje e outros vídeos explicando a interpretação desse dispositivo e explicando a aplicação prática desse dispositivo. Diversas dúvidas têm vindo dos regimes próprios de previdência, quando, por exemplo, acumulada a pensão por morte com duas aposentadorias decorrentes de cargos acumulados. Como aplicar o dispositivo, o que fazer, o que você tem que organizar dentro do seu regime próprio, é isso que vamos conversar com vocês nos próximos vídeos aqui no ABC da Previdência. Primeiro ponto do artigo 24 da emenda 103, que é importante lembrá-los, é que o artigo aprovado pela emenda 103 possui eficácia plena, integral, de aplicação imediata em todos os regimes previdenciários. Diferente do que aconteceu, do que ocorreu com o plano de benefícios, onde a emenda 103 aprovou novas regras de aposentadoria e pensão para os servidores federais e para os trabalhadores do regime geral, mas não mexeu com o Distrito Federal, estados e municípios, o artigo 24, embora traga ali a ideia de pagamento de pensão por morte, não é regra específica de cálculo de pensão por morte. O cálculo da pensão por morte na emenda 103 está registrado no artigo 23. Já o artigo 24, ele simplesmente trata do pagamento da pensão por morte. Ou seja, eu já calculei a pensão por morte e na hora do pagamento eu vou aplicar o disposto no artigo 24. Por que eu faço essa ressalva? Porque, embora as tuas regras de aposentadoria e pensão possam não ter passado ainda para o reforma, porque depende de lei interna no seu município, no seu estado, mesmo que não tenha sido alterada, então, essas regras de aposentadoria e pensão no seu ente, o artigo 24, desde o dia 13 de novembro de 2019, deve ser aplicado no âmbito do seu regime próprio de previdência social. Possui, então, eficácia plena, de aplicação integral e imediata, e não se trata de cálculo de pensão por morte. A pensão já foi calculada, ou pela regra nova, ou pela regra antiga, não importa. Eu já tenho o cálculo pronto da pensão, agora eu vou aplicar limitações constitucionais. Gosto de lembrar e trazer como exemplo a própria limitação do teto remuneratório local. No município, por exemplo, está lá determinado pela Constituição, ao menos que tenha sido criado um subteto, que ninguém pode receber padrão de vencimento, remuneração, na verdade, do cargo efetivo, ou proventos de aposentadoria superior ao teto do prefeito, subsídio do prefeito. Isso significa que se um servidor, por exemplo, tiver várias vantagens incorporadas, várias promoções, progressões, e passar a ganhar R$25 mil e vier a se aposentar pela remuneração do cargo efetivo com R$25 mil, se o teto do prefeito for 15, ele recebe 15. Veja, eu já calculei a aposentadoria 25 mil. Quando eu vou pagar a aposentadoria, eu limito a aposentadoria ao teto do prefeito por uma norma constitucional, por uma limitação constitucional, o teto do prefeito. Na mesma sistemática, é o que deve ser interpretado o artigo 24 da emenda constitucional no 103. Trata, então, de regra de limitação, onde não se altera o valor do benefício, mas altera o valor que eu vou pagar para o beneficiário. E é isso que vamos conversar com vocês, e é interessante nós interpretarmos os dispositivos. E eu começo pelo CAPT, pela cabeça do dispositivo, o artigo 24, que vai trazer a ideia de que não pode haver no mesmo regime próprio de previdência duas pensões por morte, exceto quando decorrente de cargos acumuláveis. Qual a ideia, qual que é a interpretação, o que nós precisamos entender aqui? Que a regra é que só pode haver uma pensão por morte no âmbito dos regimes próprios de previdência social. Assim como também a regra constitucional é que eu só posso ter um cargo público. Sou procurador no município e trabalho meio período na parte da manhã. Posso prestar um concurso para ser procurador no outro município e trabalhar na parte da tarde? Olha,
apesar de haver compatibilidade de horários, a Constituição diz não posso ter 2 cargos públicos de procurador, mesmo que haja compatibilidade de horários. O que a Constituição traz lá no artigo 37 é que eu posso acumular 2 cargos somente quando for situação de 2 cargos de professor, 2 cargos de profissionais de saúde ou um cargo técnico com um cargo de professor. Então, a exceção à regra é: pode ter 2 cargos se for nessas condições. E ainda nessas condições tem a compatibilidade de horários. Vem o artigo 24 reforçando essa ideia e diz, olha, no mesmo sistemática que você só pode ter um cargo, só pode ter uma pensão por morte no âmbito do regime próprio de previdência social. Nesse mesmo sentido, o próprio dispositivo fala, olha, a exceção é quando houver acumulação de cargos, que daí você vai poder ter 2 pensões por morte decorrente de cargos acumuláveis. Essa situação do artigo 24, então, nós interpretamos e entendemos, só pode receber uma pensão por morte, primeiro ponto. Segundo, deixada por cônjuge ou companheiro. O dispositivo não trata aqui no caput, vai tratar lá nos parágrafos simplesmente, mas nós vamos explicar quando chegar lá. Quase todo o dispositivo é aplicável somente para os cônjuges e companheiros. Então, não se trata aqui de filho de servidor que não seja da atividade militar ou algo nesse sentido, que nós vamos ver que tem essa diferença, não entra nessa regra. Quem entra é o cônjuge ou companheiro. Filho, se o pai e a mãe faleceu, vai ter 2 pensões por morte decorrentes desses cargos do pai e da mãe. O cônjuge não. O cônjuge só pode ter uma pensão, exceto a acumulação de cargo. Então, primeiro ponto, pode receber apenas uma pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro no mesmo regime de previdência, regra, exceto se decorrente de cargos acumuláveis. Isso é o caput do artigo 24. Acredito que todos vocês já conheceram o dispositivo, já estão aplicando de alguma forma o dispositivo e talvez aqui não seja o maior problema de interpretação. Quando nós andamos no dispositivo e vamos para o parágrafo primeiro, a gente aprende que o caput disse o que não pode. O parágrafo primeiro agora vai dizer o que pode. O que eu posso fazer? E o parágrafo primeiro vai dizer, olha, é permitida. No entanto, porém, contudo, é permitida a acumulação de pensão por morte no regime próprio com pensão por morte no regime geral. E outro dispositivo vai dizer, olha, outro inciso vai dizer, é permitida a acumulação de pensão por morte com aposentadoria em qualquer regime. Por exemplo, pensão por morte no regime próprio e aposentadoria no regime próprio. É permitida, por exemplo, a aposentadoria no regime geral e a pensão por morte no regime próprio ou vice-versa. A regra, de forma geral, é que sempre que tiver aí na acumulação uma pensão por morte envolvida, eu estou dentro da regra do artigo 24. Ainda não tem regra que fale da acumulação de aposentadoria com aposentadoria exclusivamente. A regra do artigo 24 vai sempre falar conosco quando tiver uma pensão por morte envolvida. Então, aposentadoria com pensão e pensão com pensão está dentro do artigo 24. E por isso que traz o caput, o que não pode. O parágrafo primeiro vai dizer o que pode, e aí a gente fica feliz, olha, então isso pode, que interessante, que bom que pode isso. Mas o parágrafo segundo vai dizer como pode. No parágrafo primeiro, apenas uma ressalva, quando nós vamos lá para o inciso 3, ele vai dizer que as pensões decorrentes de atividades militares, e aqui não fala mais de cônjuge ou companheiro, é a única ressalva, é a única diferença. Sempre as pensões decorrentes de atividades militares, seja para o cônjuge, seja para os filhos, essa pensão, sim, se acumulada com outros benefícios, está dentro do artigo 24. E quando eu falo está dentro do artigo 24, é porque agora nós vamos entender como que pode. E o parágrafo segundo do artigo 24, você já sabe, só estou lembrando aqui, ele traz a regra da limitação constitucional. Olha, pensão por morte só pode ter uma, regra lá do caput. O que não pode ter 2, exceto a acumulação de cargos. Parágrafo primeiro, o que pode? Parágrafo segundo, olha, isso que eu disse que pode, eu vou dizer como pode. Pode aplicando uma limitação em um dos benefícios. E aí vem o parágrafo segundo, e o parágrafo segundo traz a regra. Quando ocorrer aquelas situações do parágrafo primeiro, a percepção de pensão com pensão, em regimes distintos, pensão com aposentadoria, né? Essas situações, quando ocorrer essas situações,
o servidor, ou o dependente, o beneficiário, ele vai ter direito a perceber o valor do benefício mais vantajoso de forma integral. E os demais benefícios, seja mais um, ou dois, ou três, ele vai receber esses benefícios com uma limitação. E essa limitação prevê lá, até um salário mínimo, 1.212, vai receber o valor integral. De um salário mínimo a dois salários mínimos, 60%. De 2 a 3, 40%. De 3 a 4, 20%. E acima de 4 salários mínimos, 10%. Essa limitação traz um grande impacto. Não vou trazer o cálculo aqui para vocês, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer todas as situações e trazer as situações práticas que ocorreram nessas aplicações, que é o que nós queremos conversar com vocês. Mas relembrando o dispositivo, primeiro, lá o que não pode, o que pode e como pode. Pode recebendo o valor mais vantajoso, primeiro ponto, e uma parcela dos demais benefícios, que é a aplicação da limitação do prazo segundo. É isso que prevê o dispositivo. A questão que fica, e é o que traz para nós aqui, o que nós queremos discutir, é que algumas situações do dispositivo não ficou muito clara. Algumas situações trazem dúvidas na sua aplicação. E eu vou conversar com vocês sobre essas dúvidas. Nós vamos entender um pouco da aplicação prática do dispositivo e vamos trazer algumas dúvidas que nós já temos visto aí ocorrer e situações que estão sendo aplicadas de forma equivocada nos regimes. Primeiro ponto importante que nós devemos trazer é que a Constituição não fala do maior benefício. Vai receber o valor integral do maior benefício e uma parcela dos demais. Não, ela fala do benefício mais vantajoso. E benefício mais vantajoso pode sim ser algo subjetivo. É evidente que mais vantajoso me parece ser o maior valor, mas o maior valor pode ser alterado. Exemplo, tem uma aposentadoria de R$3.000 e uma pensão por morte de R$2.900. O mais vantajoso é a aposentadoria de R$3.000. Contudo, pode ser que no reajuste do ano seguinte aquela aposentadoria vai para 3.200 e a minha pensão por morte, por exemplo, que é de um outro município que teve um reajuste maior ou que teve aplicação da paridade, vai para 3.500 e mude a situação do benefício mais vantajoso. Por isso é interessante, a gente traz como sugestão, não há exigência constitucional, mas é uma sugestão para evitar problemas. Quando o servidor tiver pensão por morte e acumular pensão por morte com outros benefícios, fala para ele indicar qual o benefício que ele considera mais vantajoso. Fala para ele optar qual o benefício que ele quer receber integralmente. A primeira situação que nós detectamos e temos sugeridos para alguns regimes de previdência e tem ajudado a gente em outras situações. Por exemplo, mudou a situação de aplicação do benefício mais vantajoso. O parágrafo 3º do artigo 24 prevê que o beneficiário pode requerer a qualquer tempo a revisão da opção do benefício mais vantajoso ali que ele teve. Nessa opção do benefício mais vantajoso que ele vai mudar, vai fazer um pedido, se lá atrás eu não dei opção, pode ele tentar sustentar, embora eu sei que tem fundamentos para dizer que não, mas pode ele tentar sustentar no judiciário e dizer, olha, faz um ano que eu estou recebendo menos porque eles aplicaram a regra para o benefício 1, enquanto eu queria para o benefício 2, que seria mais vantajoso, e não me deram opção. E não exige opção à Constituição, mas pode gerar alguma discussão judicial. Então, para evitar, principalmente se você é um município pequeno, tem menos benefícios e der para fazer, faz um termo de opção e o servidor faz a opção pelo benefício mais vantajoso. A aplicação do artigo 24, então, deve ser feita desde o dia 3 de novembro de 2019. E vem a segunda dúvida que chega muito forte aqui para a gente, é que se você concedeu já benefícios lá atrás, em 2019, e não fez a aplicação do artigo 24, você vai ter que buscar esses benefícios para revisar e ver se tem alguma ocorrência do artigo 24, ou seja, de acumulação de pensão com pensão ou pensão com aposentadoria. Tendo isso, você vai ter que aplicar o artigo 24. Como fazer? O ideal seria que a gente tivesse um sistema totalmente conciliado, totalmente sincronizado, onde a gente entra no sistema e fala, olha, fulano de tal, estou aqui vendo no sistema, você tem um outro benefício. Mas isso não existe ainda. Talvez a gente chegue lá. Estamos começando a buscar isso, estamos vendo já, principalmente o INSS se mexendo, a Secretaria se mexendo para que isso venha a ocorrer. Mas não existe ainda. E se não existe, como que eu controlo? No papel. Todos os benefícios previdenciários, tanto de aposentadoria e pensão. Outra sugestão é que se faça uma declaração
e peça para o servidor: você recebe outro benefício? Se sim, qual é esse outro benefício? Para que a gente entenda se está ocorrendo aquela situação do artigo 24 ou não. A declaração é importante porque quando o servidor a assina, ele declara ali o que está ocorrendo na vida dele. Alguns falam assim: poxa, mas e se ele mentir? Se ele mentir, configura má-fé, e quando eu descobrir, eu tenho o direito de cobrar desse servidor todo o período retroativo, não aplicando inclusive a prescrição nessas situações de má-fé. Por isso é importante. Então, situações que a gente está vendo da aplicação da emenda 103, do artigo 24, que devem ser respeitadas. Primeiro ponto, olha, peça a declaração para os servidores para saber se ele tem outro benefício. Segundo ponto, peça uma opção para ver qual é o benefício mais vantajoso. Em todos os processos, essa declaração, porque por muitas vezes você está concedendo aposentadoria, mas precisa saber se esse servidor tem uma pensão em outro regime previdenciário. Porque se você não for aplicar a limitação porque ele escolheu o teu benefício, o outro regime precisa aplicar e precisa haver uma troca de ofícios para essa aplicação prática. Artigo 24 da emenda 103, essas situações preliminares para a gente entender a aplicação, para a gente entender a formalização deste dispositivo, dessa limitação constitucional. Aí eu vou entrar no próximo vídeo com vocês quanto às situações mais difíceis, práticas. Por exemplo, quando há a acumulação de cargos públicos e eu recebo 2 aposentadorias e vem lá uma pensão por morte atrapalhar a situação. Devo aplicar o artigo 24, as limitações, o parágrafo 2º do artigo 24, nas 2 aposentadorias, sendo que elas decorrem de cargos acumuláveis? Dúvida. Como que eu devo aplicar a situação do cônjuge? Aplico na cota desse cônjuge ou aplico sobre o valor do benefício? Outra dúvida. E essas situações têm trazido vários outros problemas que nós queremos conversar com vocês nos próximos vídeos aqui no nosso ABC da Previdência. Por enquanto, quero agradecer a todos vocês, agradecer a atenção. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, vai acompanhando os vídeos do ABC da Previdência que nós vamos trazer sempre dúvidas práticas, situações específicas do seu regime próprio de previdência. Muito obrigado até aqui, um abraço a todos.